Com o verão prestes a bater à porta, o Off-Road Magazine vai desta vez até Marrocos e, ao contrário do que vem sendo habitual, não vamos desta vez recuperar reportagens de um passado mais ou menos recente, mas vamos diretos à atualidade. As pistas e os fantásticos cenários marroquinos são cada vez mais requisitados por competições, a ponto de, no passado mês de abril, ter sido em simultâneo palco de dois grandes eventos, o Merzouga Rally e o Maroc Desert Challenge. Se para o primeiro, exclusivamente para motos, quads e SSVs, convergiram as principais equipas oficiais, que encararam esta participação como um treino para o Dakar, e os candidatos estreantes à prova sul-americana, com o objetivo de conseguirem aqui o necessário apuramento para uma posterior inscrição, já o Maroc Desert Challenge é uma corrida essencialmente para amadores, aos quais se juntam algumas equipas e pilotos consagrados. E vamos começar pelo Merzouga Rally, jornada do Dakar Series, que teve uma interessante participação lusa. Destaque para Paulo Gonçalves, piloto oficial da Honda, que terminou no 12º lugar da classificação final. A prova foi ganha pelo espanhol Juan Barreda, da Honda, à frente do argentino Kevin Benavides, também da Honda, com o também argentino Franco Caimi, da Yamaha, a completar o pódio. O campeão nacional António Maio, em Yamaha, lutou toda a corrida por uma das primeiras posições no Dakar Challenge, cujo prémio era uma inscrição no Dakar. Terminou no 4º lugar, depois de ter passado pela 2ª posição. O estreante Luís Correia, também em Yamaha, piloto de enduro e de motocross, também se destacou em algumas etapas, onde esteve entre os primeiros do Dakar Challenge, mas um dia menos feliz retirou-lhe todas as hipóteses de uma boa classificação. Na categoria dos SSV, Ruben Faria, em Can-Am, liderou a classificação até ser forçado a abandonar na 4ª etapa. O seu domínio chegou a ser avassalador, apesar de uma fortíssima concorrência. A prova teve como vencedor o brasileiro Bruno Varela, em Can-Am, filho de Reinaldo Varela, que venceu esta categoria no Dakar. Presente esteve também o atual campeão nacional Bruno Martins, que estuda uma eventual participação no Dakar, pelo que começou já a somar quilómetros em dunas e a preparar o seu inexperiente navegador. Excelente foi a presença de André Vilas Boas, tal como Bruno Martins também em Can-Am, que foi o 7º na derradeira etapa e que concluiu a corrida em 14º lugar da classificação geral, um lugar acima de Bruno Martins, que foi 10º no último dia.
It was everything that started the Dakar adventure before. So when I went to the Dakar, I came here 4 or 5 days as well. And I was doing with Ruben Farid, road books from Merzouga, the rally, so 2 years ago. And so we were practicing a little bit for the Dakar, also in SSV. And this is why the passion come to come here after my accident in the Dakar was in 4th stage. And I think that do the Merzouga in like a competitive environment would be good for me for field practice. I prefer more flat, to be fair. The dunes is where I crash in the Dakar. So there's always a little bit of fear when I approach them, but this is what is good about Merzouga, is gain this experience in the dunes. So they come gradually. We had a few in the prologue, a few today, tomorrow a bit more, and I think this will give me more practice in the dunes. Com 10 anos de história, o Morocco Desert Challenge teve origem no Libya Desert Challenge, realizado em março de 2008, prova que contou na altura com 50 participantes. Em 2009, o número de competidores subiu para 110. Já em 2010, e com 160 pilotos, os organizadores tiveram de mudar a prova para a Tunísia em apenas 2 semanas, porque a Líbia fechou as fronteiras a todos os habitantes dos países do espaço Schengen. Em 2011, foi a Primavera Árabe que forçou a nova mudança e o destino foi Marrocos. Na edição de 2015, atingiram-se as 400 inscrições. Hoje em dia, o Morocco Desert Challenge é o maior rally de África, com mais de 600 pessoas no bivouac. Ao triunfar no Morocco Desert Challenge, uma das maiores maratonas africanas de todo o terreno, Mário Patrão alcançou em Marrocos a sua primeira grande vitória internacional. Um rally que se desenrolou ao longo de 8 dias consecutivos e nos quais foram disputados 2.300 km cronometrados de pistas com características muito variadas. O piloto da KTM liderou a prova desde a primeira etapa, quando venceu de forma categórica o prólogo. Fizemos hoje o prólogo aqui muito próximo da Agadir, fizemos uma ligação durante a manhã, foi um prólogo com uma navegação um pouco difícil, até a cerca do quilómetro 50. Mário Patrão, que apostou em participar nesta corrida, no âmbito da sua preparação para o Dakar 2019, fazia neste Morocco Desert Challenge o regresso às grandes competições, depois de uma indesejada apendicite o ter impedido de participar no Dakar deste ano. Para além da etapa prólogo, triunfou em mais 4 etapas e chegou ao final dos cerca de 2.000 km cronometrados com uma vantagem de 1 hora, 21 minutos e 34 segundos sobre o holandês Michael Smith, bem conhecido dos portugueses por ser um participante frequente nas provas do nosso campeonato de Rally Raid. Fechou o pódio Duong Nguyen Khoa, tal como os 2 primeiros, também ele aos comandos de uma KTM. Foi uma boa prova, foi assim preparada à última da hora, não tínhamos esta prova prevista. Surgiu-nos a oportunidade de conseguirmos ir, acho que era importante, o nosso objetivo passou por fazermos muitos quilómetros no deserto e não termos muitas marcas, ou seja, não termos pilotos à nossa frente. Isso conseguimos fazer cerca de 6 dias, o que foi muito bom para mim, para me dar aquela vontade de quando partir à frente, saber para onde me guiar, sem ter que ir nas marcas e olhar para onde é que é o destino. Esse ponto sem dúvida foi o positivo e esse foi o que me levou a fazer esta prova, o Morocco Desert Challenge,
e sai de lá satisfeito. Principalmente esse foi o objetivo que fomos, não era a vitória, nem era... A vitória foi um acréscimo, ok, veio e conseguimos um bom resultado, foi muito bom. Mas o importante ali era mesmo navegarmos e aprendemos a navegar sozinhos, sem termos marcas, e 80% do rally foi feito assim, o que para mim foi muito bom e deu-me uma vontade para as próximas provas. Mário Patrão não foi, todavia, o único a brilhar no Morocco Desert Challenge, com o seu triunfo e 5 vitórias em etapas. Começaram com a vitória no prólogo, onde viram também ficar de fora o principal favorito, depois de sofrer um acidente brutal. Lideraram até à 5ª etapa, com mais 2 vitórias. Yeah, it's true. It's a very good stage, and like I say yesterday, yeah, you do very good and special, and I'm very happy. No ERG Usina, partiu-se uma transmissão num buraco entre 2 dunas enormes. Foi o pior sítio para acontecer uma avaria. Depois de muito suor e lágrimas, Paulo Ferreira e Jorge Monteiro conseguiram sair do ERG e fazer quase todo o resto da etapa, tendo depois optado, sensatamente, por não fazer a parte final da etapa no ERG Chebi. Lá num buraco entre 2 dunas, partiu-se a transmissão da frente e ficámos ali plantados numa posição muito chata e muito difícil. Acabámos por conseguir trocar a transmissão da frente, conseguimos sair com alguma dificuldade, mas conseguimos sair do ERG. Fizemos toda a etapa até ao final, aqui a chegar ao ERG Chebi, onde ia acabar a etapa, e acabámos por decidir não fazer a parte final do ERG de Chebi, porque vinhamos muito cansados, o sol estava numa posição chata, as dunas estavam muito chatas de fazer, nós vinhamos muito cansados e a prudência e a consciência aconselhou-nos a não completar a etapa e de facto a decisão foi essa, não completar a etapa, não fazer as últimas dunas. Preferimos vir tranquilos por fora das dunas para a assistência, sabendo que com isso afastávamos todas as possibilidades de fazer um grande resultado neste rally, como estávamos a fazer até agora. Nas 3 etapas que faltavam para terminar a prova, venceram por mais 2 vezes, numa corrida ganha por Jes Munck, em Toyota, que deixou Boris Vakulik em Ford a 52 minutos e 5 segundos. Mike Wilmans, em Toyota, completou os lugares de pódio, mas a mais de 3 horas. E entre os buggy, a vitória foi para o sempre curioso Dambi, pilotado por Stefan Anhar. Numa competição que envolveu ainda a participação de 3 dezenas de SSV, a dupla Jean Lecor, Nuno Matias, iniciou sua participação com um excelente 3º lugar na etapa prólogo e idêntica posição na etapa seguinte. O pior aconteceu na 3ª etapa, quando atacaram com demasiada vivacidade uma duna, o que resultou num radiador danificado e a espera pelo caminhão vassoura. Uma noite ao relento e uma descida ao fundo da classificação. Retomaram com dificuldade a corrida para aparecerem nas primeiras posições nas 2 últimas etapas, com um significativo 3º lugar na jornada com que se encerrou o rally. Mark Lowers, Gottfried Lincgens, Philippe Pinchedes, todos em Can-Am, tal como a dupla luso-francesa, preencheram os lugares de pódio. Na super competitiva competição caminhão, Elizabeth Jacinto esteve por diversas vezes em plano de destaque, mas problemas diversos retardaram sempre uma recuperação que chegou a ser notável em diversas etapas. O MAN, que partilhou com José Marques e Marco Coxinho, entrou mal na corrida ao ficar preso numa zona de lama na etapa inaugural. Fizemos um prólogo fantástico, viemos a andar sempre muito depressa e muito bem. Fui a 3ª a partir, portanto estava à espera que toda a gente me passasse, mas não, só me passou o Lopré já quase no final da etapa. Na zona do Ed, vi um bocado atrás dele e na realidade, no mesmo a pista que ele estava a fazer, estava a seguir os traços dele e a certa altura o caminhão afunda completamente. Pensei que tivesse sido um pneu que tivesse rebentado, mas não, foi uma zona de piso mole, o caminhão entrou completamente da lama, ficou pousado e não consegui sair. Houve alguns concorrentes que pararam para me ajudar, mas o caminhão não saía de forma nenhuma e só o último caminhão Cat, um 6x6, é que me conseguiu puxar por lá. Portanto, já tinha até pedido ao caminhão vassoura para me buscar, porque achava que não ia conseguir sair de lá. Portanto,
Foi um bocado má sorte, não facilitei em termos de condução, não arrisquei nada, mas foi um bocado má sorte. Podia ter feito um resultadão, mas pronto, agora tenho mais 7 etapas para ir subindo na classificação geral. Espero que consiga. Mas logo no dia seguinte, a piloto tratou de se mostrar com um 4º lugar, imediatamente atrás de Alain Lopré, o piloto da equipa oficial Tatra. Hoje foi um dia particular porque fomos dos últimos a partir, quase, só partiram, penso eu, 3 caminhões atrás de nós. Mas a etapa correu bastante bem, viemos a andar bastante rápido. Foi uma etapa muito difícil, com muita navegação e com um percurso particularmente difícil, muito exigente em termos físicos e exigente também para o caminhão. Mas nós fomos fazendo sempre tudo bem e fomos ganhando lugares, ganhámos pontos sempre com a navegação, não é? Porque nesse aspecto somos sempre um bocadinho melhores que os outros. E tivemos um furo, naturalmente, tivemos que parar para mudar, perdemos bastante tempo porque a mudança do pneu é sempre morosa. Mas no final acabámos muito bem classificados, se não me engano, ficámos em 4º entre os caminhões, o que foi excelente. Novo revés na etapa seguinte e nova recuperação até aos lugares de top 10 nas 2 etapas que se seguiram. Um 5º lugar na penúltima etapa, em muito ajudou a equipa, que nunca baixou os braços, a encerrar a sua participação com um 7º lugar. A etapa 2 começámos muito bem, foi bastante rápido. No princípio era uma etapa muito gira de fazer, vinhamos bastante rápido e a certa altura tivemos o nosso grande dissabor, que foi ter um pneu furado, completamente rebentado, porque naturalmente a etapa tinha muitas pedras e foi uma consequência disso mesmo. Pronto, com todo aquele trabalho que é a mudança do pneu, demorámos 15 minutos e numa etapa rápida como esta não perdoa. Pronto, estou contente por ter chegado ao fim, naturalmente é sempre uma boa situação. Não cheguei ao fim com a classificação que eu gostava, mas reconheço que foi uma boa classificação mesmo assim, tendo em conta as nossas condições de trabalho. Tenho uma boa equipa, um bom navegador, um bom mecânico, uma boa assistência, trabalhamos muito bem em conjunto e isso faz com que muitas vezes a gente consiga fazer milagres, mas temos sempre a sonhar um bocadinho mais e de facto eu sonhei que podia fazer um bocadinho melhor em termos de ritmo de condução. Eu acho que chego à conclusão que tenho um bom ritmo de condução, mas falta-me ainda pequenas coisas, nomeadamente em termos de materiais, para conseguir fazer melhor. Espero que na próxima corrida seja melhor. Na frente, inclusive com o melhor tempo que os automóveis, terminou Alain Lopré, que deixou o segundo classificado, Martin van der Brink, a 23 minutos e 31 segundos aos comandos de um Renault. O pódio completou-se com o DAF de Paul Verheyden. E vamos agora para dentro do caminhão de Elizabeth Jacinto ver umas imagens fantásticas.
E a terminar esta reportagem, deixo-vos com algumas das muito belas imagens que este Morocco Desert Challenge proporcionou ao longo de 8 dias de corrida e cerca de 2000 km de pistas.